Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sejam todas bem, estou bem também. E aqui para mais um vídeo nesse canal. Normalmente, né, nos meus vídeos que eu estou habituada a gravar para esse canal, essa é a introdução para quem chegou aqui agora por causa do tema, né, da descrição do vídeo. Esse não é o meu conteúdo, não falo sobre vida pessoal, falo sobre meu cabelo e coisas, né, que se refere a ele. E enfim, então se você é minha seguidora, já me conhece, hoje eu vim falar com vocês de uma parte da minha vida na qual eu me libertei e que sou muito mais feliz. Já quero começar a falar aqui, deixar isso bem claro. Então, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível. Quero contar pra vocês um pouco da minha história sobre isso, sobre eu ter parado de fumar, mas como que foi, né, na minha vida esse vício. E existe um outro motivo também pelo qual eu senti vontade de gravar esse vídeo. Também tenho a intenção, se porventura, né, esse vídeo ajudar pessoas a pararem também, ou sei lá, esclarecer alguma coisa sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Mas meu intuito também é deixar aqui um norte para quem quer parar, porque quando eu fui procurar sobre o assunto, no mesmo dia que eu decidi parar, eu não achei nada assim, nada legal, assim, que não que seja um assunto legal, né, gente? Ai, mas enfim, eu não achei nada muito conclusivo. A única coisa, os únicos vídeos que eu achava, os únicos assuntos que tinham era sobre ai, faz isso, na raça você não vai conseguir, não para na raça, e uns negócios assim. Aí eu deixei de procurar, e aí eu falei, no dia que eu conseguir parar, eu vou trazer esse tipo de conteúdo, eu vou falar sobre esse assunto, na verdade, para pessoas que vier procurar acharem o meu vídeo. E aqui estou eu falando sobre isso. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo sem corte nenhum. Se tiver, vai ser... Se houver, vai ser poucos, porque eu pretendo não editar ele, só gravar aqui mesmo e já postar. Como eu falei pra vocês, não é uma coisa que eu esteja habituada a fazer, falar da minha vida pessoal. E esse assunto sobre o cigarro em específico é um assunto que eu tenho muita vergonha, não vou mentir aqui. Eu sempre tive muita vergonha, desde quando eu comecei a fumar, que foi aos meus 13 anos de idade, mais ou menos, de 13 para 14 anos. Atualmente eu tenho 27 anos. Então foram aí praticamente 13 anos, né, com esse vício. Então, quando eu comecei nessa idade, eu não fui influenciada, né, como muitos jovens são, eram na minha época e são até hoje. Eu não fui influenciada, fui eu mesmo que me joguei lá. As minhas amigas da época já faziam isso, fumavam cigarro e outras coisas faziam também. E eu ficava me perguntando qual era a graça, né? Porque elas nunca me ofereciam e tudo mais, então elas não me induziam. E aí de tanto elas fazerem ao meu redor, eu quis saber como que funcionava. E desde aquele dia eu não parei nunca mais. Então, com o passar do tempo, minha mãe descobriu e tudo mais. Isso é um resumo, bem resumo da minha história, para vocês entenderem como que foi na minha vida e entenderem ainda mais o motivo de eu ter parado, né? Como foi, porque eu amava, gente. Eu falava isso com todas as letras. Eu amava fumar cigarro. É feio, é ridículo falar isso, mas eu gostava. E eu não parava justamente por esse motivo. Eu não parava, assim, claro, né, que o vício, você não consegue parar, tipo, minha mãe consegue, né? Minha mãe, ela volta e para quando ela quer. Graças a Deus que ela consegue fazer isso, mas eu sei que pra muitas pessoas é bastante difícil. Hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente vai falar na internet, porque somos mal interpretados. Mas pra quem não sabe, né, eu sou cristã, e depois que eu me converti, que eu fui pra igreja, eu continuei, né, com o meu vício. Eu não fiz esforço nenhum pra parar, eu apenas colocava nas mãos de Deus e falava, olha, você já me libertou de muitas coisas, né? E eu já fui questionada sobre isso inúmeras vezes, quando as pessoas sabiam, né, que eu tinha esse vício, me questionavam, mas você não é da igreja? Nossa, mas é pra igreja fumar cigarro, não sei o quê. Então era uma coisa muito assim, uma pressão muito grande. E enfim, então eu não... como eu posso dizer? Não era uma coisa exposta, tá, gente? Eu não saía na rua fumando, não fumava em qualquer lugar que eu tava, público assim, né, onde podia fumar, eu não levava. Tanto que qualquer lugar que eu fosse, sempre deixava em casa as minhas coisas, meu cigarro, meu isqueiro, as minhas coisas. Então, justamente para não escandalizar também, né, por esse motivo. Mas lá atrás, assim, quando eu comecei, eu ainda estudava, né, o ensino fundamental. Então, eu tinha amigas e quando eu queria fumar, eu me escondia mesmo assim. Então, sempre foi um motivo de vergonha para mim. Não foi só depois da igreja que eu passei a esconder isso, digamos.
Mas antes mesmo eu já escondia porque eu achava algo feio. Ninguém nunca tinha falado pra mim, ah, isso é feio. Já falaram sim, mas sabe assim, tipo, eu já tive várias amigas que achavam lindo, que achavam bonito realmente. Eu já vi gente falando que achava bonito mulher fumando e tudo mais. E eu sempre achei uma coisa horrorosa. Então por isso que eu me escondia, eu chamava quem estivesse comigo, ah, vamos na rua mais deserta que tiver por aqui, tal, e não sei o que. E assim foi a minha vida, e da parte que eu falei pra vocês que eu gostava, né, de fumar, gente, até numa conversa que eu tive depois da minha conversão com uma mãe de uma amiga, que ela também não sei hoje, né, não tenho mais contato, mas na época ela também tinha um vício de cigarro, fumava 2, 3 maços por dia, se eu não me engano. Então quando eu ia na casa dessa amiga, eu acompanhava essa mãe dela e nós duas ia, fumava e tal. E era um momento muito legal pra mim, eu gostava bastante, por incrível que pareça. E aí depois que os anos se passaram, que eu fui pra igreja e tal, eu encontrei essa mulher e ela perguntou pra mim, nossa, agora você vai pra igreja e você continua fumando? E eu não menti, gente. Então quando alguém me perguntava, eu não mentia nem omitia, eu sempre falei a verdade. Eu falava pra ela, não, você gosta de fumar. Eu falei, ela falou, eu também, então é por isso que eu não paro e tudo mais. E enfim, aí o tempo passou, várias coisas aconteceram. A minha mãe descobriu depois também. Aí minha mãe não me bateu, minha mãe nunca foi agressiva, nunca fez nada desse tipo. Mas conversou comigo, falou que realmente é um vício muito difícil, que gastava dinheiro, que eu já tinha idade pra saber o que era bom e o que não era, e ela estava falando que não era bom. E enfim, e foi isso que aconteceu basicamente assim na minha história. Então quando minha mãe descobriu, ficou uma coisa bem mais, assim, uma porta bem mais aberta na minha vida, né? Porque eu já não tinha mais que esconder de ninguém mesmo. E então eu fiquei mais tranquila dentro de casa. Acho que da minha história com isso é só isso que eu tenho pra falar. O que acontece? Depois que eu vim morar aqui, nessa casa, né? Vai fazer um ano que eu moro aqui, eu casei recentemente. E o meu esposo foi uma pessoa que me influenciou a querer parar muito, assim. Inclusive, ele teve muita paciência comigo, né? Coisa que eu não teria com ele, talvez, se ele fosse o fumante e tal. Mas ele teve muita paciência comigo. Ele sempre me perguntava se eu não tinha vontade de parar e tudo mais. E eu falava pra ele que eu não tinha vontade, assim, pra não dizer pra vocês que eu nunca tentei, eu tentei uma vez, que foi no ano novo de 2020, acho que 2019 pra 2020, enfim, faz um tempão aí, e aí eu tentei, mas eu fiquei 5 dias, que foi bem no ano novo, sabe? Então eu parei no dia 31 de dezembro e consegui ficar até o dia 5 de janeiro. Só isso, foi a única vez que eu tentei em todos esses anos e não deu certo. Gente, esse vídeo, eu não quero que seja um vídeo muito longo, muito extenso, para não ser cansativo, já deu 8 minutos aqui. E enfim, qualquer coisa eu vou encerrar o vídeo, tá? E vou fazer outras partes também. Eu tô meio apreensiva, pra ser sincera pra vocês, pra falar sobre isso aqui, porque não é uma coisa que eu me orgulho de ter feito, gente, mas é o meu passado, é a minha história e isso faz parte da minha história, então eu não queria deixar de falar aqui sobre isso. Enfim. E quando nós viemos morar aqui, né, quando eu me casei com o Giovanni, muitas preocupações eu tive, porque nós casamos sem muitas condições, nós moramos de aluguel e tudo mais, então eu sabia que o cigarro era um gasto, assim, bastante alto hoje, eu vejo isso. Quando a gente tá ali no meio, a gente nem se importa, e eu fumava um cigarro caro, né, que era Marlboro, na época que eu na época assim, ano passado, vai fazer um ano que eu parei. Era 11 reais, 10,75, sei lá. Eu sei que era nessa faixa de preço. E eu comprava 2 maços a cada 2 dias. Então, acho que, se eu não me engano, gente, sou péssima com matemática. Eu vou tentar fazer a conta e vou colocar aqui. E é isso. Aí eu gastava isso daí por mês. Só que quando eu vim morar aqui com o Giovanni, eu tinha uma preocupação muito grande, excessiva com isso, né? Tipo assim, como é que vai ser agora? Eu não vou deixar de manter a minha casa pra manter o meu vício e aquela coisa toda. Então eu fiz uma oração até. Olha, eu sou cristã, tudo da minha vida é baseado com Deus. Tudo que aconteceu comigo foi Deus que fez. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então, se você não gosta de ouvir falar de Deus ou coisas do tipo, você pode sair do vídeo normal, tá? Então eu vou trazer isso aqui pra vocês porque não foi por força minha que eu parei de fumar. É muito importante deixar isso bem claro. E eu orei, eu pedi, né? Falei, eu não tenho condições de ficar gastando com isso e o que eu vou fazer? E eu realmente estava sem condições nenhuma naquele dia e eu não tinha mais
eu tinha um maço de cigarro só e já tava acabando, então já entrava aquele desespero, né? O que eu vou fazer? Eu não queria ficar pedindo dinheiro pra ninguém, minha mãe mora aqui embaixo, eu não queria ter que ficar incomodando ela com isso, pedindo dinheiro emprestado, coisa desse tipo. Pra mim era fora de cogitação, enfim. E nesse dia o Giovanni ele faz trabalho com coleta de materiais, né, reciclagem e tudo mais. E nesse dia ele me ligou e falou que tinha algumas carteiras de cigarro se eu queria. E eu falei que sim, só que na minha cabeça eram 2, 3. Ele chegou aqui com mais de 10. Eu, como uma boa viciada que sou, fiquei feliz, porque eu falei, caramba, eu pedi isso e tal. Gente, calma aí. Eu falo pra vocês que é arriscado falar sobre isso, porque as pessoas vão achar, nossa, Deus dá cigarro pras pessoas. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando é o tempo certo de Deus fazer as coisas, Ele vai fazer. Mas enquanto não for, Ele não vai deixar a gente desamparado. Quando Deus me chamou pra me converteu, né? Ele já sabia que eu tinha esse vício, como muitos outros vícios. Já fui viciada em drogas, em baladas, em baile funk. E tudo isso, Ele me tirou de lá. E o vício do cigarro permaneceu. E eu sabia que havia um propósito nisso. E talvez esse propósito seja este vídeo, ou talvez não seja outra coisa lá pra frente, entendeu? Ou com a minha própria saúde também, que já teve uma grande melhora. Enfim, então nesse dia o Giovanni trouxe. E aí, assim, eu doei, eu cheguei a doar pras pessoas. Era muito cigarro também, eu não queria me matar. Eu doei pra algumas pessoas. Fiquei com alguns aqui e foi a conta certinha. De outubro até dezembro eu não precisei gastar com nada, né? Que era a minha preocupação. E aí, quando foi em dezembro, no dia 18 de dezembro, que era aniversário do meu marido, eu falei, eu não quero mais fazer isso. Eu vou tentar parar e vai ser hoje. E realmente, desde aquele dia, nunca mais. Só que na minha cabeça, nem eu me levei a sério. Porque eu sabia que eu gostava, que era um foguinho de palha, assim. Porque tinha acabado aqueles lá, então eu já tava acostumada a não ficar gastando. E aí, enfim. Aí eu tinha 3 cigarros aquele dia. E aí eu olhei. E aí eu falei, eu vou tentar parar, né? Vou fumar só esses 3 aqui e acabou. E aí, realmente, o último eu fiquei enrolando. Eu dava uma coisa, apagava e fiquei assim o dia inteiro até de noite com aquele único cigarro. E enfim, quando acabou, eu já joguei tudo no lixo. Tudo, caixinha, isqueiro, assim, tudo que fosse me lembrar o cigarro. Lavei meu cabelo também, porque ficava bastante cheiro aqui, impregnava bem no meu cabelo. E eu joguei tudo no lixo. Pra eu não ver, não sentir falta nem saudades, então foi bem complicado. E enfim, essa vai ser a primeira parte do vídeo. Vou parar por aqui porque já deu 12 minutos. Vai ter uma segunda parte, que é onde eu vou falar como foi. Eu queria contar pra vocês essa primeira parte aqui, mais a minha história mesmo, pra vocês entenderem depois do que eu vou falar, como foi pra mim ter parado, como foi pra mim, como é até hoje, gente, né? Quando passa pela minha cabeça, e se... né? Então, eu espero que vocês assistam, que tenham gostado desse daqui. Gostado, nem sei se eu falo gostado, nem nada. O meu único objetivo com esse vídeo realmente é alcançar pessoas que talvez estejam procurando conteúdo como esse e força pra tentar parar. Então, eu vou postar esse vídeo, na sequência também eu já vou postar a parte 2, que vocês vão ver aí.